noite a todos. Me chamo Clóvis Almeida e o que estarei contando através deste relato aconteceu comigo no ano de 1998, em uma cidade chamada Guariba, no estado do Piauí. Certo dia eu estava em minha casa, na Grande São Paulo, e quando foi por volta das 15 horas, um homem chegou até o portão de minha casa e me entregou uma carta. Depois de entrar em casa e abrir o envelope, na carta estava um endereço e o dia em que a família viesse a estar se reunindo em determinado local, para que fosse feita a partilha dos bens do finado meu avô. A notícia caiu sobre mim como um balde de água gelada que foi derramado sobre minhas costas. Então, em determinada data, eu fui até o local marcado, e lá encontrei meus tios, e depois de algum tempo de conversa, fomos chamados até uma sala para a leitura do testamento. Tudo foi dividido: casa na cidade, carros e um pequeno comércio que meu avô tinha. Quando foi pronunciado meu nome, tive uma surpresa. Meu avô tinha me deixado um bom pedaço de terra. Era uma chácara que estava localizada próximo à cidade de Guariba. Tão logo cheguei em casa e dividi a notícia com minha esposa e meus 2 filhos. Passado alguns dias, decidimos vender nossa casa e ir morar na chácara deixado para mim por meu avô. Depois de tudo já estar certo, pegamos a estrada. Seria uma viagem cansativa, pois seria um pouco mais de 1.700 quilômetros de estradas antes de chegarmos até a cidade. Então, no último dia de viagem, quando nos aproximávamos da cidade de Guariba, como já era muito tarde, resolvimos nos hospedar em um hotel na cidade. Estávamos muito cansados e ainda teria um bom trecho de estradas de terra para fazermos antes de chegar na chácara. Então, depois de nos hospedarmos no hotel, tomei um bom banho e minha esposa com meus filhos resolveram descansar um pouco. Eu resolvi sair um pouco. Minha intenção era ficar próximo ao hotel e, quem sabe, poder conversar um pouco com alguém que conhecesse aquela região. E não demorou muito para que eu conhecesse um senhor, conhecido por todos na cidade por Lamartine. Conversa vai, conversa vem, Lamartine me convidou para irmos até uma lanchonete, para prosearmos mais à vontade. Depois de algumas cervejas abertas, perguntei àquele senhor se ele conheceu o senhor Antônio Almeida Santos, e quando eu falei o nome de meu avô, as pessoas que estavam bebendo e conversando na lanchonete ficaram em silêncio e olharam em nossa direção. Lamartine chamou o dono do estabelecimento e acertou a conta. Então, no momento em que saímos para fora do estabelecimento, aquele senhor me falou algo difícil de acreditar. Até achei que ele, por estar sob o efeito de algumas cervejas, poderia estar de conversa afiada para o meu lado. Lamartine falou que no final da vida de meu avô, ele sofreu muito com o aparecimento de uma criatura em suas terras. Aos poucos, meu avô foi vendo seus animais sumindo. Sua chácara era invadida quase todas as noites, e cada noite que se passava, um animal era levado pela criatura que invadia suas terras. E por final, depois de já ter perdido tudo, meu avô, não aguentando tudo pelo que passou, acabou sofrendo calado e sozinho. Lamartine me falou que a criatura que invadia as terras de meu avô era um lobisomem. Eu escutava toda aquela conversa e não discordava, apenas concordava com o que Lamartine me contava e fazia movimento com a cabeça como se estivesse concordando. Depois de ouvir tudo aquilo, me despedi daquele senhor. Voltei para o hotel e não quis comentar nada que ouvi com minha esposa. Não queria assustá-la. Bem pela manhã, tão logo o dia começou a raiar, depois de um bom café reforçado, decidimos pegar a estrada e continuar o caminho. No momento em que estávamos entrando no carro, vi Lamartine a alguns metros. Ele simplesmente acenou com a cabeça e nós seguimos o caminho. Então, passado alguns minutos, já estávamos cobertos de pó da estrada, e quando chegamos, era visível que o lugar precisava passar por melhorias. O mato estava alto, a casa tinha que trocar algumas madeiras, e uma boa pintura resolveria o problema. Então, no momento em que entramos na casa, meus filhos ficaram andando pelo terreno. Além da porta de entrada que estava no chão, ainda era possível sentir o cheiro de mofo
que se misturava com um odor forte de carniça. Parecia que havia algum animal morto dentro da casa. De momento, tivemos uma forte decepção, mas quando estávamos saindo para fora da casa, conseguimos ouvir nossos filhos brincando e sorrindo, e quando nos demos por conta, já estávamos rolando pela grama junto com eles. Na cidade nunca tivemos essa chance, devido à falta de espaço e também o movimento. Nossos filhos passavam o dia só dentro de casa, envolvidos com computadores e celular. Então não preciso nem dizer que aquele momento para mim e minha esposa vale mais que qualquer valor. Decidimos pôr a mão na massa, e em 3 dias a casa estava toda arrumada. Arrumei até um velho galinheiro que tinha nos fundos da casa, e lá soltei algumas galinhas. E nesse dia, já era final de tarde quando um homem apareceu andando ao redor da cerca do terreno. Ele falou que era o sitiante vizinho, e me deu as boas-vindas. Depois de algumas horas de conversa, ele me falou que me daria um casal de cachorros, para ajudar a fazer a segurança da fazenda. Falou que os cachorros não eram brabos, então aquele homem assobiou e não demorou muito para que os cachorros aparecessem por entre a mata. Parecia que tanto meus filhos como os cachorros se conheciam. Foi só brincadeira pela grama. O sitiante então foi embora, e eu fui ajeitar algumas lâmpadas ao redor da casa. Minha esposa, quando viu eu fazendo aquilo, me perguntou por que tantas lâmpadas, e eu falei que era só para segurança, caso precisasse sair à noite. Depois de jantarmos e relaxarmos um pouco, fomos descansar. Mas quando foi próximo às 2 da manhã, acabei me acordando com o barulho que as galinhas faziam no galinheiro. Depois de levantar e sair para fora da casa, os cachorros estavam parados próximos ao galinheiro, e pela forma que eles estavam, o que soltou as galinhas estava lá dentro. De início eu achei que pudesse ser um ladrão, ou até mesmo algum animal selvagem que poderia ter naquela região. Então me aproximei, e no momento que sondei pelo canto da porta do galinheiro, o que vi me deixou sem palavras. Cheguei a pensar que poderia ser uma pessoa, que estava lá dentro se espojando em meio às fezes das galinhas. Foi então que o animal se colocou sobre as 4 patas e olhou em minha direção. Aquilo era um lobisomem. Sua semelhança era de um grande cão negro. Aquilo parecia não conseguir fechar a sua boca, devido aos dentes que ficavam expostos para fora, e tinha orelhas compridas, muito parecida com orelhas de uma mula. Aquela coisa então se esquivou, tentando se esconder pelos cantos escuros do galinheiro. Eu consegui ouvir somente seus rosnados. No mesmo momento, tratei de com muita calma retornar para trás, e no momento em que cheguei próximo aos cachorros, aquilo saiu do galinheiro. No mesmo momento, tratei de com muita calma retornar para trás, e no momento em que cheguei próximo aos cachorros, aquilo saiu do galinheiro. Então pude ver que realmente os boatos eram verdadeiros. Aquela coisa caminhou em minha direção. Parecia estar um pouco arcado no chão, esperando o melhor momento para me atacar. E quando aquela coisa investiu o ataque sobre mim, os cachorros foram para cima. Olhei para trás e vi um dos meus filhos parado na grama, me olhando, e a criatura correndo para a mata, e os cachorros de atrás. Quando pensei em correr em direção ao meu filho, o lobisomem saiu da mata e foi em sua direção. Um dos cachorros se jogou contra aquele ser do inferno, e eu peguei meu filho e corri para dentro da casa. Nos trancamos e eu consegui ouvir os gritos do pobre cachorro, que estava sendo massacrado por aquela criatura do inferno. Minha esposa levantou assustada e correu na janela. Depois de ver o que estava lá fora brigando com o cachorro, pegou nosso filho e se trancou no quarto. Eu agarrei um facão e saí para fora. Consegui desferir um golpe sobre as costas daquela criatura, que de imediato soltou o cachorro e deu um forte grito. O cachorro correu e caiu poucos metros à frente. E no momento em que corri em direção à porta, aquele cão do inferno veio atrás de mim. Sabendo que eu não iria chegar a tempo, e se chegasse poderia colocar minha família em perigo, corri em direção à porteira. E quando a fera se preparou para me atacar, o sitiante que me deu os cachorros saiu da mata e cobriu de chumbo o lobisomem. E antes de sumir pelaquela imensidão verde, olhou para trás e sumiu. Então eu corri em direção ao cachorro que salvou meu filho. O peguei no colo e o levei para dentro da casa. O sitiante ficou parado na porta, olhando para a mata, e estava com a arma em punho.
Então, se aquilo voltasse, ele estava pronto para abrir fogo. Eu e minha esposa cuidamos do cachorro até o dia clarear e o levamos ao veterinário. Todo o gasto que tivemos não paga o que aquele cachorro fez por minha família. Salvamos aquele cachorro. E no dia em que o sitiante veio ver como o cachorro estava, eu perguntei se ele iria querer o cão novamente. Então ele me falou que não, que aquele cachorro não era dele e nem meu. Ele falou que o cachorro tinha escolhido meu filho como seu dono e que a partir de agora o cachorro cuidaria de meu filho e não deixaria que nada de mal acontecesse. Incrivelmente, depois que tirei o cachorro do carro, ele foi até meu filho que se assentou no chão para receber seu amigo. E eu vi aquele cachorro deitar sobre as pernas de meu filho. Os dias se passaram e depois de algum tempo, o sitiante apareceu em minha casa e me trouxe novidades. Ele me falou que um homem foi encontrado na mata, já sem vida. E quando eu perguntei se ele conhecia o homem e se sabia do que tinha morrido, ele me falou que o homem apresentava sinais que levou uma facãozada nas costas e que tinha também alguns sinais de tiros que recebeu pelo seu corpo. Eu fiquei surpreendentemente espantado com o que eu vi e não acreditei quando aquele homem me falou que o senhor encontrado na mata possivelmente era o lobisomem. Então ele me falou o nome do homem. O homem encontrado morto na mata era muito conhecido pela cidade e se chamava Lamartine. Era o mesmo senhor que me advertiu sobre a fazenda e tentou fazer com que eu desistisse da ideia de morar na chácara que meu avô me deixou de herança. Boa noite.